O jogo 1000 de José Mourinho no banco de suplentes é ao serviço da Roma. O adversário é o Sassuolo, na terceira jornada da Série A, em Itália. E connosco temos Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma e o responsável por esta ida do treinador português para a Itália. Tiago, agradeço, como é óbvio, a disponibilidade para falarmos deste momento histórico na carreira de José Mourinho. 1000 jogos no banco de suplentes, um feito alcançado ao serviço da vossa Roma. O que é que significa para si este momento histórico para ele? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Não costumo ser muito dado a estas coisas, mas o momento assim o obriga. Obviamente, para nós, Roma, é um orgulho estar associado ao jogo 1000 do Mister José Mourinho, porque não haverá muitos treinadores na história do futebol para trás e para a frente que consigam fazer 1000 jogos oficiais e particularmente 1000 jogos oficiais em clubes tão grandes e que originaram tantas conquistas. Por isso nós estamos a viver um momento com orgulho, com motivação. Obviamente que o clube está atento a isso e está também a preparar um dia especial para ele, sabendo que ele é José Mourinho e a primeira coisa que disse quando começou a sentir que alguma coisa podia ser feito é que a única coisa que queria no jogo 1000 era os 3 pontos e por isso estamos aqui um bocadinho nesta dicotomia, mas obviamente que estamos muito felizes por fazer parte da carreira dele e esperemos que no domingo contra o Sassuolo tudo corra bem para ser um marco histórico da carreira dele e obviamente da nossa na Roma também. O que é que já falaram? Já partilhou connosco o facto de ele não querer muito festas e só querer esses 3 pontos nessa terceira jornada da Série A. Mas o que é que já falaram? Já conseguiu perceber o que é que significado também tem para ele este momento tão marcante enquanto treinador? Sim, sabe que sim, falamos, não falamos muito, mas falamos um bocadinho já sobre isso, no sentido de também eu, pelo lado do clube, lhe dizer que independentemente dele passar pelas coisas com alguma humildade, é um momento absolutamente histórico e que obviamente ele tem que compreender que qualquer clube quer associar-se a esse momento, mas aquilo que eu diria é, ele é um pouco um livro aberto, não é? No sentido em que todos os dias quando falamos da carreira, da vida, das experiências dele, ele fala com tanta naturalidade das coisas que conquistou e das coisas que não conquistou, mas da carreira dele fala com tanta naturalidade das coisas que parece uma coisa normal fazer 1000 jogos ou passar pelos clubes em que ele passou e ganhar os títulos que ele ganhou. Por isso eu diria que sobre os 1000 jogos em si não falamos muito porque ele não quer que o jogo do Sassuolo seja preparado em torno desse evento, mas acerca da forma como chegou aos 1000 jogos falamos todos os dias, mas ele encara as coisas com muita naturalidade, e por isso é mais do nosso lado, e eu que sou novo e que olho para ele como uma referência, é mais do meu lado dar ênfase a essa carreira e a esses 1000 jogos do que propriamente do lado dele. É novo e olha para ele com uma referência. O que lhe pergunto agora a si, Tiago Pinto, hoje diretor desportivo da Roma, é qual é a primeira vez que se lembra de ver este José Mourinho como treinador? Não é segredo para ninguém que eu sou um adepto fervoroso do Benfica. Tive a felicidade de trabalhar no Benfica, mas acima de tudo sou um adepto e sócio do Benfica e por isso eu sempre fui fanático por futebol e conhecia o José Mourinho mesmo nos períodos de Porto, Sporting e Barcelona. Mas obviamente que eu me lembro, a imagem mais forte que eu tenho do José Mourinho como treinador principal foi naquele período em que ele esteve no Benfica. Ninguém se esquece do 3-0 ao Sporting com os golos do João Tomás e por isso obviamente que para mim enquanto benfiquista, primeiro enquanto apaixonado por futebol, conhecia a carreira dele e sabia perfeitamente quem era o José Mourinho quando estava com o Mr. Bobby Robson no Porto, no Sporting e no Barcelona, mas obviamente a primeira imagem que me aparece na cabeça do José Mourinho como treinador é claramente naquele tempo no Benfica, e obviamente essa vitória contra o Sporting que se tornou bastante mediática, mas também me lembro daquela imagem dele com o sabre em Passos de Ferreira e da conferência de imprensa que se seguiu. São essas as primeiras imagens que eu tenho dele como treinador.
apagou da memória os títulos dele como treinador do Porto e os desgostos que lhe deu àquele Tiago Pinto, que na altura era só adepto do Benfica, foi isso? Não. Eu acho, já acho que já falei um pouco sobre isso. Eu tive a felicidade, porque acho que isso também me ajudou um bocadinho a crescer. Os meus melhores amigos na minha cidade de origem, na Régua, eram quase todos portistas. Apesar da minha família ser toda benfiquista, e eu habituei-me um pouco a viver as coisas obviamente com rivalidade, mas ao mesmo tempo com alguma frieza, até porque os meus amigos eram muito meus amigos e eu tinha que saber gerir as coisas, e por isso o tempo do José Mourinho no Porto causou-me muitos dissabores a mim, enquanto adepto do Benfica, obviamente, mas todos nós acabamos por olhar para aquilo que ele fez no Porto, do ponto de vista internacional, como um feito histórico, não só para o Porto, mas também para o futebol português. Obviamente que eu nunca escondia a paixão que tenho pelo Benfica, e se calhar naqueles tempos via as coisas não de forma tão clara e evidente como agora, mas claramente estamos a falar de páginas douradas do futebol português que ele escreveu no Porto, e obviamente isso é inapagável. E quando é que lhe liga a primeira vez para o convidar para ele ir treinar a Roma, no qual estava como diretor desportivo no início da época? Eu não sei, se calhar é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, mas toda a minha vida e toda a minha carreira profissional foi feita um pouco um pouco de acasos, mas também um pouco de persistência e de ter ideias e tentar concretizar ideias impossíveis. Já no Benfica, quer nas modalidades, quer no futebol, acabamos por fazer coisas, uma ou outra coisa que era impensável, e aqui na Roma tudo começou com... Eu estava em Turim na altura, porque nós tínhamos jogado com o Torino num domingo à noite, se não me falha a memória. Depois fiquei em Milão para umas reuniões que tinha, e nesse dia de manhã, quando começo a ver o telemóvel, vejo o que aconteceu ao Mr. Mourinho no Tottenham, e imediatamente passou-me pela cabeça escrever uma mensagem a uma pessoa comum, não é? Que é o Valdir Cardoso, que é uma pessoa que trabalha na Justifoot e que tinha essa relação que tem essa relação com o Mister, e escrevi uma mensagem um pouco, não quero falar muito de detalhes, mas basicamente a mensagem é dizer que sabia qual era o lugar perfeito para ele. A partir daí começamos a falar, e acabou por ser uma história bonita onde a parte emocional acho que se sobrepôs às questões mais estratégicas e contratos e por aí fora. E depois dessa primeira mensagem, depois do momento doloroso que ele viveu com essa saída, dessa sua primeira abordagem com os agentes dele sobre essa possibilidade, quando é que foi a primeira vez que os dois falaram sobre esse projeto da Roma? Foi logo no dia a seguir, e eu lembro-me que, independentemente de já ter alguma experiência neste trabalho, lembro-me de me preparar bem para essa conversa, porque eu acho que quem está fora se calhar não compreende tão bem como nós portugueses aquilo que o Mr. Mourinho representa, e por isso eu gosto sempre de ser muito bom profissional, mas neste caso ainda mais, e falamos depois. Creio que foi logo no dia a seguir que tivemos a primeira conversa ao telefone, e a partir daí, obviamente, todos os dias acabámos por falar um bocadinho, acrescentar um bocadinho coisas diferentes e visões diferentes acerca daquilo que nós queremos para a Roma e daquilo que ele podia trazer. E foi um processo sinceramente muito motivador, mas ao mesmo tempo muito bonito, muito sincero. Em 14 dias, acho que foi 14 dias entre o primeiro contacto e a assinatura do contrato e a formalização da transferência dele. Por isso não é normal fazer-se uma coisa destas em segredo como nós fizemos, e em 14 dias significa que alguma coisa bastante forte acabou por nos unir. E essa conversa, durante esses 14 dias, em que altura é que os donos da Roma são englobados nesse vosso projeto comum? É o Tiago que fala sobre isso, ou é o José Mourinho que fala com eles? Conte-nos um bocadinho como é que foi.
Não, desde cedo. A minha relação com os donos, desde o primeiro dia, foi sempre uma relação de trabalho em equipa, de envolvimento total em todas as questões e, obviamente, a contratação do treinador é o momento mais importante de um projeto desportivo e não podia ser de forma diferente. Devo dizer, inclusive, que para os nossos donos, o José Mourinho foi sempre uma referência. Eu lembro-me das primeiras conversas que tive com eles quando tinha que ir, quando estávamos a pensar quando eles estavam a pensar em levar-me para lá, o José Mourinho foi sempre apontado por eles como uma referência daquilo que era um líder e daquilo que era um treinador que eles gostariam de ter. E por isso eles obviamente estiveram sempre envolvidos, tiveram também conversas diretamente com o Mister Mourinho, e que eu acho que acabaram por ter um papel também muito importante e determinante. O Mister já falou sobre isso, porque essa empatia que se gerou comigo também acabou por se gerar entre os donos e ele, e acho que isso fez a diferença. A intervenção dos donos nesse processo foi determinante. O José Mourinho já o disse em entrevistas que deu aos canais oficiais da Roma, que esta Roma não é a Roma dele, José Mourinho, nem a Roma do Tiago Pinto, é a Roma de todos, é um projeto comum. Quem é este treinador que chega à Roma aos 58 anos? Que treinador é que o Tiago encontrou? Olha, a primeira coisa que eu notei porque depois nós com as questões da pandemia, com as questões também das férias, do final da época, de começar a época, nós acabamos por passar muito tempo a falar ao telefone, e depois só começamos a trabalhar, creio que foi no início de junho, se não me falha a memória, lá em Trigória. E eu lembro perfeitamente de comentar com um outro amigo meu, ou com a minha família, que bastava 2 horas com ele para perceber porque é que ele tinha chegado onde chegou e porque é que ele é o número 1. Porque, independentemente da idade dele, do percurso que ele já fez, você durante o dia não nota nada disso. Ou seja, durante o dia você nota uma pessoa com uma ambição tremenda, com uma vontade de fazer as coisas tremenda, com parece que está sempre insaciável, parece que falta sempre qualquer coisa, quer sempre fazer melhor, está sempre preocupado com todos os detalhes, e aquilo a mim contagiou-me, porque ele é um dos melhores treinadores da história do futebol, e se calhar podia neste momento viver as coisas de uma forma se calhar mais distante, mas tem sido espetacular, porque ele eu acho que ele há 20 anos atrás não seria muito diferente do que é agora. Eu não sei porque não trabalhei com ele, mas é impressionante a energia, a motivação, a ambição que ele coloca todos os dias em todos os assuntos, seja uma reunião com o departamento médico, seja a preparação do treino. Eu vejo, por exemplo, o entusiasmo dele. Isto é um pequeno detalhe, mas que me contagia. Eu vejo o entusiasmo dele a ir preparar o treino, a ir ao campo preparar o material para o treino, e eu questiono-me a mim mesmo. É o Zé Mourinho, se calhar não precisava de fazer isto, mas ao mesmo tempo é isto que o torna diferente, é isto que faz dele o número 1, e realmente quem fala com ele, quem trabalha com ele, quem convive com ele no dia a dia, acho que se não soubesse a carreira que ele tem para trás, acharia que ele era um rookie que queria mostrar ao mundo que pode vencer todos os fins de semana. Ele também diz que hoje é melhor treinador do que era quando esteve em Itália, por exemplo, ao serviço do Inter. Apesar de não ter trabalhado com ele no passado, eu acho que percebo o que ele diz, porque como ele é uma pessoa constantemente em necessidade de atualização, de ser melhor, de se aperfeiçoar, eu acho que ele acabou por encarar todas as oportunidades e todos os clubes que ele teve na vida para crescer, para melhorar. E eu acho que é por isso que ele diz que é melhor treinador. Ele é uma esponja no sentido de absorver conhecimento. É muito difícil falar com ele, por exemplo, sobre um jogador e ele não o conhecer. É uma pessoa que tem mesmo muito conhecimento
é uma pessoa que tem uma vontade de melhorar todos os dias, que é um pouco não comum, digamos assim, e eu acho que é por isso que ele diz que é melhor treinador do que era no passado, porque ele vive cada dia e cada experiência profissional como uma oportunidade para ser melhor. É uma pessoa que acaba por se questionar também a si próprio e todos os que o rodeiam, porque é insaciável. Nota-se que é uma pessoa que há uma história muito gira do Alex Ferguson, que quando ganhou a Champions pelo Manchester United, que depois da festa em Manchester acabou por ir a pé para casa, e ele dizia no livro dele, né, que quando ia para casa já ia a pensar nas coisas que tinha que conquistar a seguir, e eu acho que o Mr. Mourinho é um bocado assim. Eu acho que ele é capaz de não desfrutar muito daquilo que conquistou ou daquilo que conquista, porque ele está sempre com a cabeça no próximo jogo, com a cabeça no próximo desafio, e nesse sentido é que eu acho que ele diz que hoje em dia é melhor treinador do que era no passado. Que exigência que o Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma, fez ao José Mourinho, treinador, em termos de títulos e de conquistas para esta Roma? Houve algo que possa partilhar connosco? Não, nós temos uma sintonia plena, porque para criarmos este projeto, para alinharmos toda a gente neste projeto, tínhamos que estar todos conscientes daquilo que era o clube, daquilo que é o clube, daquilo que é o projeto dos donos, a visão dos donos e quais são as diversas etapas que nós precisamos de percorrer para atingir os nossos objetivos. Nós temos um grande objetivo para esta época, que é atingir a Liga dos Campeões. Nós sabemos que estamos a dar os passos certos para melhorar dia após dia naquilo que é o percurso que queremos fazer, mas não temos exigências de títulos. Sabemos aquilo que queremos fazer, sabemos onde queremos estar daqui a 3 anos, mas neste momento o mais importante são estes pequenos passos que temos dado, de criar uma mentalidade diferente no clube, de termos uma mentalidade vencedora, de sermos melhor do que fomos no ano passado e conseguirmos no final da época atingir aquele que é o nosso principal objetivo, que é atingir a Champions. No momento em que falamos, a Roma tem 4 jogos esta época, 4 vitórias. O que lhe pergunto é, até onde vai chegar esta Roma com José Mourinho no banco? Para já vai chegar ao jogo com o Sassuolo, que temos que ganhar, um jogo importante, muito importante depois da paragem FIFA, uma coisa que está a ser muito difícil para nós gerir, com os jogadores a irem às seleções e a fazerem 3 jogos no espaço de 7 ou 8 dias, com viagens desgastantes, e por isso está a ser muito difícil para nós gerir. Nós só pensamos nisso, só pensamos no jogo com o Sassuolo, e depois haverá mais desafios pela frente, da Conference League, do campeonato. Como sabe, até dezembro as provas são muito divididas com estas paragens das seleções, e por isso nós teremos 23 jogos até ao final de dezembro, mas interrompidos por esta e mais 2 paragens das seleções, e por isso nós agora orientamos muito o nosso trabalho por ciclos até à paragem das seleções, e neste momento é pensar única e exclusivamente no Sassuolo, depois será o CSKA de Sófia, Verona e por aí fora até à próxima paragem FIFA. Não pensamos muito que ganhamos 4 jogos e que quantos é que vamos ganhar para a frente, só podemos pensar jogo a jogo, até porque ele próprio exige que assim seja, não há outra forma de encarar as coisas. Tiago, também o Tiago Pinto vai ficar na história do José Mourinho, treinador, porque é o diretor desportivo desse jogo 1000 e é a razão desta nossa conversa. Obviamente que eu tenho muito orgulho por fazer parte, pela casualidade de fazer parte um pouco da história do Mr. Mourinho, mas ao mesmo tempo com a humildade e o reconhecimento de que até agora não tenho o direito de ter um grande espaço na história e na carreira dele. Trabalhamos juntos há pouco tempo, como já disse isso publicamente, estou muito orgulhoso de o poder ter como treinador e de poder aprender com ele todos os dias, e espero sinceramente quando ele chegar ao jogo 1500 que eu aí sim possa ser uma das pessoas que tenha um papel também especial na carreira dele, mas neste momento é muito mais o meu orgulho de poder estar associado
associado a um número tão importante como este, do que propriamente aquele que é o meu papel na carreira dele, porque trabalhamos juntos há pouco tempo. Mas é como digo, sou um diretor desportivo e sou um Tiago Pinto, digamos assim, muito orgulhoso por fazer parte deste marco na carreira dele e na história do futebol mundial. Para terminarmos esta nossa conversa, peço-lhe que deixe então uma mensagem para o seu treinador. Pode dá-la aí, mas partilhe um pouco também com os telespectadores da Bola TV o que é que lhe quer dizer a ele, que é o seu treinador nessa Roma. Eu quero dizer, independentemente de hoje em dia ser o meu treinador, quero dizer aquilo que eu acho que ele sabe, mas que deve ser sempre bom ouvir. Ele mudou a história do futebol português, mudou a forma como os portugueses passaram a olhar para a figura do treinador. Toda a gente tem muito orgulho naquilo que foi a carreira dele, e obviamente que foi uma pessoa que inspirou a carreira de muitos treinadores, mas também de pessoas como eu, que olhou para ele como um exemplo de que é possível atingir um sucesso nacional e internacional, sendo competente, trabalhando muito e obviamente tendo também alguma felicidade, mas acima de tudo ele é uma pessoa que pela carreira dele, por aquilo que foi fazendo, inspirou tanta gente, e eu fui uma dessas pessoas que comecei, quando era mais miúdo, a olhar para a carreira dele, a olhar para os feitos dele como um pouco uma âncora onde nós podemos inspirar-nos para irmos mais além, não é? É um exemplo para todos nós, e eu estou muito orgulhoso por poder trabalhar agora com ele, e estou certo e seguro que também a Roma terá páginas douradas escritas pelo José Mourinho nos próximos tempos. Obrigada, Tiago Pinto, e boa sorte para essa Roma, onde é o diretor desportivo e tem José Mourinho como treinador. O treinador português alcança o jogo 1000 no banco de suplentes este domingo frente ao Sassuolo, na terceira jornada da Série A italiana.